Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo da ressaca do dia seguinte, depois de mais um vexame, mais uma derrota do Vasco em uma sequência horrorosa. A gente vai falar da eminente demissão do Rafael Paiva e os detalhes por qual o técnico deve ser demitido, uma matéria que saiu agora no GE, crava essa saída do Rafael Paiva e afirma que o Vasco já está no mercado atrás de um novo técnico. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, aí você ativa o sininho, compartilha e comenta, que ajuda o canal a ter engajamento no YouTube, beleza? Bom, uma matéria que saiu agora há pouco no GE, traz a saída do Rafael Paiva, abre aspas para um trecho da matéria que diz o seguinte: a história de Rafael Paiva no comando do Vasco está cada vez mais perto do fim. O treinador vive seu pior momento, a sua permanência em 2025 está descartada. A diretoria já está em busca de outro treinador. Seguindo aqui, eles falando, tentando destrinchar alguns dos motivos pelo qual a permanência do Rafael Paiva ficou insustentável, além da sequência ruim, né, porque o Vasco aí nos últimos 13 jogos ganhou só 2, fala o seguinte, né? O Paiva não tem mais todo o grupo nas mãos, a falta de casca e dificuldade para lidar com o elenco no vestiário é também empecilho para a sua permanência, né? Tem também aquela polêmica declaração sobre a torcida do Vasco, que é a que mais vai. Eu vou trazer tudo isso em trecho da entrevista coletiva dele, para a gente destrinchar essa saída do Rafael Paiva, porque para mim, o Rafael Paiva foi para a coletiva já sabendo que vai ser demitido, tanto que ele demora para ir para essa coletiva e é questionado por jornalistas, e lá ele adotou uma postura bem diferente do que ele vinha adotando nas outras entrevistas, aquela de contemporizar, de dizer que era normal, principalmente queixas contra a questão física. Você vai ver que ele mudou completamente o discurso e deu umas alfinetadas aí na gestão Pedrinho. Por quê? O Pedrinho, quando foi para a entrevista coletiva, a última, deu também umas indiretas no Rafael Paiva. Quando? Quando ele elogiou o Jean David e o Dominguez. O Dominguez, ele elogiou o Dominguez e logo em seguida ele fez questão de falar: olha, muita gente fica me perguntando por que eu não dou, eu não dou pitaco no departamento de futebol ou junto à comissão técnica. Eu, na minha função de presidente, não posso me meter no trabalho da comissão técnica. Eles têm ali total isonomia para tocar o departamento. Então, assim, eu não me meto, a não ser que eu seja convidado para dar a minha opinião. E logo em seguida ele fala que o trabalho do Rafael Paiva seria analisado no final do ano para ver se ele permanecia ou sairia do Vasco. Então, assim, deixando bem claro, depois de falar do Dominguez e do Jean David ali, porque o Pedrinho foi muito cobrado, a janela do Pedrinho foi ridícula. Todos os times jogam com jogadores que vieram pontuais para reforçar os times na janela. A janela do Pedrinho foi um fiasco. A gente não tem sequer 2 jogadores titulares. Se você falar, não tem um jogador titular, que um era esse Emerson horroroso Rodrigues, que entrou ontem e entregou o gol junto com o Léo Pelé, e que foi pro banco para a entrada do... Ele tira o Emerson Rodrigues, coloca, coincidentemente ou não, o Dominguez, só que ele bota o Dominguez, ao invés de botar ele como meia central, como um volante, como ele vinha jogando, ou como ele jogava, ele mantém esse esquema encardido com 3 atacantes e mete o Dominguez numa ponta, matando o jogador. Acho que tipo para responder pro Pedrinho: olha a porcaria que você contratou, né? Então, assim, os reforços do Pedrinho realmente não reforçaram porra nenhuma. Souza, Alex Teixeira sequer pisam dentro do campo. Ele vai falar sobre os volantes que ele tem, que disputam vaga, né? Manda uma indireta com relação ao Galdames e o Hugo Moura. Enfim, vou trazer detalhes dessa entrevista coletiva do Rafael Paiva, que ela é, acho que bem reveladora e tem alguns detalhes bem diferentes do que foi as entrevistas coletivas do Rafael Paiva antes dessa entrevista do Pedrinho. Bom, já vou começar com um trecho aqui com relação à questão física. Porque quando o Paiva era questionado sobre o departamento físico, que o Vasco cansava muito rápido, ele em outras entrevistas dizia o seguinte: olha, eu não vejo dessa forma.
né? A gente acaba envolvido por adversários melhores, mas o Vasco fisicamente corre tanto quanto os nossos adversários, né? Dessa vez ele foi questionado sobre o profissional que saiu do departamento e foi questionado por que o Vasco é tão inferior fisicamente. E aí ele vai falar diferente, que ele elogia os jogadores do Internacional, dizendo que o Inter tem jogadores potentes, rápidos, de mobilidade, já o Vasco não tem jogadores com essa característica. Claro, quem é que ele está alfinetando? Quem foi a janela contratar, porque sabia das deficiências do time, né? E ele inclusive cita nomes. Ele fala, você vai esperar essa velocidade do Verratti e do Payet, que o Verratti puxe os jogadores de marcação para o Payet fazer infiltração rápida? Não dá. Então, quer dizer, deixando bem explícito que ele está tentando fazer o que pode com esse elenco medíocre. Na última temporada, Paiva, o Vasco tinha um profissional na parte física e sem explicação não foi renovado. E hoje o Vasco, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo, não consegue render fisicamente. Minha pergunta, sendo bem direto, após uma data FIFA, 11 dias de recuperação, porque o Vasco ainda não consegue render fisicamente diante de um ímpeto que o Inter proporciona, o Vasco acaba cansando na partida. Eu acho que tem muito a ver, assim, para mim, nesse sentido, é mais o perfil de jogador, né? Talvez, assim, o Inter é uma equipe que tem perfil físico de jogadores muito potentes, muito rápidos, né? E em alguns momentos a gente interpreta que a outra equipe está melhor fisicamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre um pouquinho pelo perfil, né? Nós temos jogadores que são jogadores mais de jogar com a bola no pé, a gente tem menos jogadores de profundidade na última linha ofensiva nossa. Hoje a gente optou pelo Max, por exemplo, que é um jogo mais de controle, e a gente sofre muito na transição, né? Na transição do adversário. Eu não consigo ver que a gente está essa disparidade física, né? Eu acredito que a gente tem perfil de jogadores que é esse jogo que tem que ser jogado, né? Um jogo mais de pé. A gente tem o Payet, não tem como a gente pedir para o Payet ficar atacando espaço, o Verratti fazer um movimento de atrair e o Payet atacar as costas dos zagueiros. Então a gente sofre com isso, a gente tem que ter o jogo de pé. Bom, agora a gente vai trazer um trecho aqui de uma declaração polêmica. Ele foi perguntado sobre vaias ao jogador Léo Pelé e o Galdames, e ele vai distribuir indiretas agora, porque ele começa dizendo que a torcida do Vasco é a torcida que mais vaia ou mais reclama nos estádios, né? Não levando em consideração o momento ruim que a gente passa, com tudo que fizeram com o Vasco, a torcida lotando estádio, indo para debaixo de chuva. Ele ainda fala, a torcida apoiou, foi maravilhoso o apoio contra o Atlético Mineiro e funcionou, né? O time foi para cima, só que perdeu a classificação com o Léo Pelé entregando no final, do mesmo jeito. Então, lógico que a torcida fica insatisfeita com certos jogadores. Mas aí, ele alfineta mais, porque ele cita o Peck e o Orediano como jogadores que foram vaiados e que hoje estão bem, na grande Liga Americana, né? E aí ele fala, tem jogadores no elenco que erram muito mais que o Léo Pelé e que o Galdames e que não são vaiados pela torcida. Você vê que a matéria do GE diz que jogadores estão insatisfeitos com ele, há um racha no elenco. É claro que a coisa não anda muito legal para ele dentro do Vasco, né? E o elenco realmente aí se perdeu completamente. Então vou deixar aí para você ele jogando dando essas indiretas e falando essa frase infeliz. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que talvez eu já falei aqui o exemplo do Peck e do Orediano, né? Que eram jogadores vaiados aqui, e um foi o melhor e o outro foi o terceiro melhor jogador da Liga Americana, né? Acho que aqui a gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça, que é disputar o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, né? Que é tentar disputar uma final. Então, a gente tem sofrido muito com isso, né? E daí eu acho que o reflexo da torcida vai a alguns jogadores, né? A ânsia de ter jogadores que resolvam o problema, mas eu acho que a gente está no processo. A gente tem que acreditar no processo, que o Vasco tem que ser passo a passo. A gente não pode cair esse ano, a gente tem que brigar pela Libertadores, a gente tem que brigar por uma Sul-Americana, mas a gente tem que ter paciência. Paciência, o que aconteceu esse ano com a 777, a gente tem que ter paciência. Acho que acaba estourando em alguns jogadores, né? Eu acho injusto. Acho que o Léo é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que não está à toa aqui, é um jogador que vai ter mercado se ele sair do Vasco. Vejo a mesma coisa, o Galdames é um jogador de nível de seleção chilena, assim como o Puma foi muito vaiado em algum momento.
entrou agora no Uruguai contra a seleção brasileira, assim como o Ryan já foi vaiado. A gente tem vários, se eu ficar falando aqui, são vários jogadores. Eu não estou defendendo jogadores a qualquer custo, mas eu acho injusto, sim, porque são profissionais que se dedicam muito, têm muito potencial, que vão ter mercado quando sair daqui. A gente tem alguns casos de jogadores que saem e conseguem render em outro lugar. Então a gente precisa, nesses momentos que a gente está em dificuldade, como é o caso agora, precisa de mais apoio da torcida, porque faz muita diferença. A atmosfera que a gente teve, por exemplo, contra o Atlético Mineiro é absurdo o quanto empurra a gente para frente, e a gente precisa muito dessa atmosfera nos 2 jogos que a gente vai ter em casa, né? E então eu acho assim, eles são jogadores que têm qualidade. Acho que vários outros jogadores têm que provar dentro de campo. O Léo, acho que para não ser vaiado, ele tem que fazer uma partida quase perfeita, assim. A gente tem outros jogadores que, na minha opinião, às vezes erram mais do que o Léo, e a bomba sempre vai pro Léo, vai pro Galdames. E a gente tem que acreditar nos jogadores que a gente tem, porque eles têm potencial. Para finalizar, eu vou trazer um trecho que deixa muito claro que o Rafael Paiva já sabe que vai meter o pé. Porque eu nunca vi técnico ir para entrevista coletiva para elogiar jogador diminuindo outro jogador. E ele fez isso. Né? Será que o Hugo Moura, que ficou no banco, é um desses jogadores que ele falou que erra e a torcida não pega no pé? O Verratti, por exemplo, não vou trazer o trecho aqui, mas vou falar. Ele falou sobre os erros do Verratti, os gols que o Verratti errou. Só que não pode tirar o Verratti do time, porque o Verratti é o artilheiro da Copa do Brasil, é o jogador que chama o grupo, enfim. O Verratti que andou publicando nas redes sociais uma frase lá, dizendo que está chateado, que nesse momento aí todo mundo está errado, e que tem que ir para São Paulo e buscar essa vitória, vida ou morte, aquele papo de sempre está lá nas redes sociais do Verratti. Não vou trazer esse blá blá blá, não. Eu quero coisas objetivas. E nesse próximo trecho, ele foi perguntado sobre o Hugo Moura no banco e o Galdames titular. Ele fala que o Galdames constrói melhor que o Hugo, é um jogador mais inteligente, o primeiro toque na bola é melhor e a bola longa também é melhor do que a do Hugo Moura. Tu já viu algum técnico ir para uma entrevista coletiva e arrebentar com o jogador titular falando essas coisas? Só um técnico que já sabe que vai tomar um pé na bunda, vai sair fora, né? Então ele fala ali em briga saudável entre os 3, que hoje você tem 3 jogadores brigando pelas 2 posições, e aí você tem o Galdames, o Cocão e o Hugo Moura brigando por essas 2 posições, cagando também para os outros, né? Que tem o Esforza, tem o Souza, que eu não sei para que o Souza voltou, ele deve ser porteiro do CT, e tem o Jair, que voltou de lesão, faz tempo também não é utilizado, né? Então, ele caga para esses 3, dizendo que os únicos 3 que estão brigando por posição são o Hugo Moura, Cocão e o Galdames. Bom, a respeito do Galdames, diferente do Hugo, assim, né, que eu posso falar tecnicamente, o Galdames é um jogador que consegue construir um pouco melhor do que o Hugo, né? O Hugo vinha muito bem, é um jogador que a gente acredita demais. Galdames é um jogador que deu um salto ali de performance muito alto, é um jogador que tem uma bola longa, direcionada melhor, um primeiro toque na bola melhor. E eu acho que a briga ali tá muito saudável, principalmente entre os 3 ali, né? Cada um com a sua característica. O Hugo é um jogador que nos ajudou demais, é um jogador, de novo, a gente confia muito. E eu acho que ali eu acho que na verdade a gente ganhou um jogador, né? A gente não pode olhar que a gente perdeu o Hugo. Eu acho que a gente ganhou mais um jogador para a posição que pode nos traz um equilíbrio. Acho que Galdames é um jogador inteligente, mas é uma vaga ali que eu acho que a briga tá muito boa, né? E o Hugo entrou muito bem, o Hugo foi muito bem nos treinos também. A gente tá tentando gerar competitividade, eu acho que a gente conseguiu, né? Então vejo principalmente os 3 ali no momento melhor do que o restante. E eu acho que, independente de quem for os 2 que a gente escolher, eles vão dar conta do recado. Como o Hugo deu com o Cocão em vários momentos, como o Galdames fez um bom jogo com o Cocão agora, como já jogou Esforza e Galdames em algum momento. Eu acho que são jogadores que têm bastante potencial, então eu olho nesse sentido, né? A gente tem 3 jogadores brigando ali por 2 vagas. Não existe isso, né? O Galdames tem um salário de $500 mil, jogador horroroso, pavoroso, defensivamente não funciona, né? E é um jogador que a diretoria já tentou se livrar dele na última janela, não tinha nem por que estar sendo relacionado, chegou a deixar de ser relacionado várias vezes para deixar de fora um jogador que é titular, um jogador que é mais efetivo, principalmente na sua função que é de marcação, e deixando claro aí para mim, na minha opinião, que ele sabe dessa demissão, sabe que o bicho vai pegar aí, dando aí umas pontadas em algumas situações agora, só agora. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, eu estou enganado, não, você acha que é mais ou menos por aí? É importante a sua participação também, tá? Vou meter o pé, curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.